Olá, irmãs! Graça e paz, classe das Lídias. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Nós estamos aqui para a nossa 11ª aula do segundo trimestre de 2020. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade tão rica que nos concedeu de termos esse tempo para estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que venha ministrar o nosso coração, que tudo aquilo quanto nós temos dúvidas seja esclarecido pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Abençoa os nossos irmãos que também irão, Senhor, se alimentar dessa palavra. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Amém. Título da nossa 11ª lição: Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. E você já deve ter ouvido falar muito claramente a respeito de humildade, mansidão e longanimidade. Onde, irmã Osana? No fruto do Espírito, não é? Nós temos o fruto do Espírito, um fruto que tem características, aspectos, ou de uma forma mais fácil de entendimento, os gominhos, que são 9. E aí, quais são eles? Nós até tivemos uma lição que estudamos a respeito de cada um dessas características ou aspectos do fruto do Espírito. Amor, gozo, que é a mesma alegria, paz, paciência, que é a tal da longanimidade que nós vamos estudar nessa aula, bondade, humildade, fidelidade, domínio próprio. E eu sempre falo com vocês aqui nas aulas sobre domínio próprio, que também é chamado de temperança. E aí, nós podemos ler bem rapidamente aqui, para vocês se lembrarem dessa questão do Espírito, do dom do fruto do Espírito. Nós vamos ler, eu estou aqui com a minha Bíblia no celular, nós vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, a partir do versículo 22, só para nós rememorarmos a respeito do fruto do Espírito. Nós vimos semana passada as virtudes, que é fé e esperança, e o principal deles é amor, do 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. E o fruto do Espírito é o amor. Primeira característica dele é o amor. E a partir daí nós temos as outras. E no versículo 22 de Gálatas 5 diz assim: mas o fruto do Espírito preste atenção que é o fruto, não é os frutos. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mansidão nós vamos estudar aqui, longanimidade nós vamos estudar nessa lição, humildade nós vamos estudar nessa lição. Amém? Então, nosso texto áureo, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Paulo já havia escrito a carta aos Gálatas. No mesmo período, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e aqui na carta aos Efésios ele está reafirmando aquilo que a igreja precisa ter, quais são os atributos desta unidade que a igreja precisa ter. Nosso ponto central: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Leitura bíblica em classe. Eu quero fazer com vocês a leitura bíblica em classe essa semana, que está no capítulo 4 de Efésios. Finalmente chegamos ao capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 até o 4. E depois nós vamos um pouquinho mais na frente, procure na sua Bíblia Colossenses capítulo 1.
Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós falamos sobre a paz que excede todo entendimento, que Deus ele não contém, ele é a paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículos 9 até o 12. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo ou com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Independente, irmãs, do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorarmos que, além da importância dos dons espirituais e ministério para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente. Os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus Cristo, dentre os quais enfocaremos nessa lição a humildade, a mansidão e a longanimidade. Além de tais virtudes, na individualidade, evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador, na coletividade reverberam uma convivência madura, pacífica e como legítima unidade em Cristo. Quando Jesus, no sermão, ele está dizendo que muitos vão chegar diante dele, no grande dia, e vão dizer: Senhor, em seu nome eu profetizei. Tem uma aula passada que nós falamos sobre isso. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu orei e pessoas foram curadas. Que são isso? Dons. 9 dons. Se você buscar do Senhor, você pode ter os 9. Tem gente que tem 3, 4, 2, 1. Tem gente que não tem nenhum. E aí eu convido você a mergulhar no Senhor, na intimidade com o Senhor, porque Ele tem para te dar. Nós cremos que os dons não cessaram lá no atrás, não cessaram quando Jesus subiu ao céu. Pelo contrário, o Espírito Santo veio justamente para nos revestir de poder e nos encher da sua glória, e a partir daí nós temos os dons, que os dons são para a edificação da igreja. Tem o dom. E aí Jesus vai dizer: sim, vocês fizeram tudo isso, mas eu não conheço vocês. Por quê? Porque nós somos conhecidos por Deus a partir do nosso caráter. E esse é o fruto do Espírito. Você pode ser usado para curar, para profetizar, para a fé, dons. Mas você precisa ter caráter de Cristo. É o seu caráter moldado nele, através do Espírito Santo, que faz ele te conhecer. Uma coisa sem a outra, o dom ele opera sem o fruto. Porque o dom também não é meu, o dom é de Deus. E ele usa quem ele quer. Mas eu preciso ter caráter. Para eu ser conhecida dele, ele preciso ter o caráter de Cristo em mim. Eu sou nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só obras não fazem diferença. Nós já estudamos sobre isso também. Então vamos lá. Nós terminamos a nossa aula 10, né? Então vamos para a nossa introdução na aula 11. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja, que nós estudamos na aula 10, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar
a necessidade da unidade dos crentes. Ele abre o capítulo 4 falando a respeito disso. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais. Quais são? Humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Quando nós usamos a mansidão, a longanimidade, que traduzindo num bom português, paciência, e a humildade, nós promovemos a unidade do corpo. Não tem mais separações aqui e ali. E é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro tópico. Para haver unidade é preciso humildade. Olha que tema lindo. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Tem muita gente que é muito bom de se jogar no chão e dizendo: ó Deus, os dramáticos, como eu sou humilde. Deus, o Senhor está vendo como eu sou humilde. Mas para com o irmão, essa humildade passa longe. Não era isso que o fariseu estava fazendo? Quando ele estava lá na praça gritando: Deus, como eu faço todas as orações, como eu entrego as ofertas, como eu dou esmola para o necessitado. Jesus falou: você só é um sepulcro caiado, querido. Por fora está bonitinho, mas por dentro está podre. E essa falsa humildade é que não pode haver no meio da igreja. Vamos lá. Primeiro subtópico: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, ou a igreja, o mistério revelado. Deus não veio e fez a ligação horizontal, povo judeu, povo gentílico, todo mundo um só corpo, a igreja de Cristo representada aqui na terra. É um povo só. Então nós temos que viver de acordo com aquilo que nós somos chamados para fazer. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós, irmãs, nós não somos aquilo que nós dizemos que somos. Nós somos aquilo que nós fazemos. Tem gente que diz assim, há um ditado antiquíssimo, né? Faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aí eu vou dizer para você: querida, você precisa jejuar, você precisa orar. Irmã, esteja preparada, conheça o Senhor. Eu falo para você, mas eu não faço. Então nós somos muitas vezes bons de orientar as pessoas a fazerem as coisas, mas as pessoas não veem o mesmo exemplo em mim. Eu estou falando para você, mas não estou fazendo. Você vê que eu não faço. Então nós não podemos só dizer que sou. Quando eu digo que eu sou, eu vou lá, eu profetizo, eu sapateio dentro da igreja, eu saio entregando palavra, corrigindo os outros. Quantos profetas vocês já viram que chega no meio de uma reunião e arrasa com determinada pessoa porque é uma palavra profética? Deixa até a pessoa triste. E quando você entristece e fala, não aceitou a correção. Primeiro que Deus não coloca ninguém em situação de vergonha quando está falando. Isso é uma coisa que nós já conversamos aqui nas aulas. O Senhor, Ele não vai envergonhar ninguém. Quando Ele trata com você, Ele trata com você no seu quarto. Se Ele usa alguém para falar com você a respeito daquilo que está acontecendo com você, Ele fala de maneira que você entende, mas que você não será envergonhado. Mas mesmo chegando e fazendo e acontecendo, e isso tem enfraquecido muitos irmãos na fé,
porque é cobrado por alguns que cobram de você alguma coisa para você ser, mas que ele não tem testemunho de ser. Ele não é aquilo que ele está dizendo que ele é. Então nós não precisamos ser o que nós dizemos, nós precisamos fazer aquilo que somos, que é dar testemunho de Cristo. Nós somos unidade, nós somos corpo. Nós precisamos dar testemunho disso. Na lição 4 ou 5, nós falamos sobre a igreja ser a expressão de Cristo na terra. E quando eu vou para o evangelho, para os 4 evangelhos que eu vejo o ministério de Jesus Cristo, eu entendo que ele é humilde. Ele desceu da sua glória, ele deixou a posição dele de Deus, desceu na terra, encarnou o homem e foi viver como todo mundo vivia. Até chegar o momento de passar pela cruz, por mim e por você. Lavou os pés dos discípulos, mesmo sabendo que entre eles tinha um que trairia. Mas ele pôs a toalha no braço, chamou aos discípulos, sentou e foi lavar o pé de cada um. Esse é o evangelho de Jesus, um evangelho de humildade. Vamos lá? Então, as virtudes essenciais. A primeira delas, no subtópico 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Olha que coisa. Nós temos essa linguagem cultural de achar que a pessoa é humilde pelo que ela veste, pelo nível de estudo que ela tem, pela falta de posses, pela baixa autoestima que ela tem. Nossa, fulano é tão humilde, está sempre de cabeça baixa, é uma pessoa tão simples, né, gente? Olha a humildade dela, não tem um sapato para calçar. Isso não é humildade, irmãs. Tem pessoas que têm pouco mesmo, são humildes, e tem pessoas que têm pouco mesmo e são arrogantes. Assim como tem gente que é muito abastado, veste do melhor, se perfuma com o melhor, tem o melhor carro e é simples. Tem um nível de estudo apuradíssimo, mas é simples. E tem gente que mesmo sendo todas as condições contrárias a ele, ele é arrogante. Então a humildade não está relacionada a ter e ser. A ter e estar. É ser humilde. Tá? Então vamos continuando. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, leia. Jesus, ele não falou assim, porque eu sou filho, agora eu sou Deus, eu vou estar acima dele, que foi o que Lúcifer fez desde o início. Por que veio a queda de Lúcifer? Porque o orgulho entrou no coração dele e ele pensou assim, eu não preciso ser só anjo, não. Eu sou bonito demais, eu sou perfeito demais para continuar aqui sendo isso. Eu vou estar acima de Deus. Eu vou subir e me assentar acima de Deus. Ele não queria nem estar na mesma posição, ele queria estar acima ainda. Mas Jesus não. Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. João 13, capítulo 13, versículo 13 ao 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Eu já disse que tem gente que é só aparência. Anda até encurvadinho assim. Nossa, meu Deus, como é humilde. Mas vai ter uma situação com ele. Chega lá para ter uma situação. Para você ver como é que é a humildade. Mas não de humildade movida pela falsa aparência. E aí nós temos Isaías 32, 6, Mateus 23, 28. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Ser humilde não é sobre mim. É sobre o tratamento que eu dou ao outro. Não é eu ser um coitado. É como eu me relaciono com as outras pessoas. No trato com as outras pessoas, no respeito. Isso vai revelar a humildade que há em mim. E Jesus foi muito claro quando ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde.
O maior exemplo nosso na vida cristã está em Jesus. E tudo na nossa vida se relaciona a Jesus na nossa vida cristã. Em Mateus 11, no capítulo 11, no versículo 29, Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nosso primeiro exemplo de humildade é Jesus. Deus, quando mandou Samuel na casa de Jessé, que Jessé chegou e viu os irmãos de Davi todos portentosos, soldados de boa aparência, Deus falou com Samuel: olha, Samuel, vamos guardar esse odre de azeite aí, porque você está olhando a aparência dos rapazes, mas eu vejo o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Então, nós por fora podemos ter uma aparência de muita humildade, mas Deus sonda o nosso coração e sabe quem nós somos. Ele nos conhece. O salmista diz assim que antes de sermos formados, quando nós ainda éramos uma melecazinha, vamos dizer assim, me desculpa usar esse termo, nós éramos um ser ainda informe, ele já nos chamava pelo nome. Então ele conhece a mim e você, e ele sabe quando é só aparência e quando é verdade. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Provérbios fala exatamente sobre isso. Provérbios 15. E às vezes nós usamos muito, eu já vi esse versículo sendo usado muitas vezes assim, em lugares que vocês falariam assim: nossa, mas essa pessoa lê a Bíblia? Nossa, não sabia que essa pessoa conhecia a Bíblia. Para você ver como ninguém pode dizer que não sabe nada de Deus. Todo mundo conhece alguma coisa assim. E aí em Provérbios capítulo 15, versículo 33, olha o que está dizendo lá. Versículo 33 do capítulo 15 de Provérbios. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. A honra, ela precede a humildade. Tem pessoas que você vai dizer assim: nossa, mas ele não tinha nem qualificação para estar nesse lugar, como assim? Mas a humildade que há no coração dele traz a honra para a vida dele. O Senhor irá honrá-lo, o Senhor irá honrá-la, na medida que você der testemunho dele. Ser uma igreja que dê testemunho, ser um corpo que dê testemunho, a honra vem para sobre a sua vida. Mas o mesmo Provérbios, capítulo 16, já diz uma outra coisa. Provérbios, capítulo 16, no versículo 18, olha lá o que diz o versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quanta gente nós vimos chegando tão alto, estando num lugar de tanta aparência, de tanto glamour, e não demora, a pessoa cai. Você fala: gente, mas não era tudo isso? O que aconteceu? Por que essa pessoa teve essa queda repentina? Porque a arrogância, ela precede a queda. A altivez de espírito te desonra, te joga para baixo. E essa é a conduta que nós temos que preocuparmos em ter. Essa é a postura. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. A humildade, a verdadeira humildade. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Irmã, mas como que eu chego a essa humildade? Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Quando eu venho para o Senhor Jesus, quando eu entrego a minha vida para Ele, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é isso que a palavra nos ensina?
Não sou mais o velho homem. O Adão morreu. Aquele homem que existia aqui, aquela Osana que existia aqui, quando veio para Jesus, acabou. Foi crucificada lá na cruz, com Jesus, ok? Agora, essa Osana que está aqui é outra. O testemunho é outro. A vida é outra. Essa atitude que eu tenho vai promover a unidade do corpo. É difícil? Muito. Não estou falando que seja fácil, não. Mas quem vai me convencendo do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. Ele vai trabalhando dentro de mim e eu vai me moldando para eu ser a Osana que vai entrar no céu. Aquela que vai ser reconhecida lá pelo Senhor quando Ele vai olhar para mim e falar: entra, filha. Para não correr o risco dele falar comigo: não te conheço, Osana. Você é de onde mesmo? Entretanto, é importante ressaltar que estas e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente, o fruto do Espírito. A humildade não está relacionada a dons. 9 são os dons e 9 são as características do fruto. O fruto é um só. 9 são as características dele. Entre as 9 estão o quê? A humildade. O Espírito Santo vai trabalhar no meu caráter e no seu, para que nós sejamos humildes. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Mateus 11, 29, eu quero ler com vocês Mateus 11, 29. Nós precisamos estar atentas, nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo quer para as nossas vidas e a maneira como Ele vai nos moldar, porque a cada um de nós Ele trabalha de maneira diferente. Mateus 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não esqueça com quem nós estamos aprendendo, quem está nos moldando. Essa é a parte principal. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Eu coopero com você, você coopera comigo e nós estamos ajudando o corpo a ser forte, a ter estabilidade. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico. Para haver unidade é preciso mansidão. Então nós já falamos sobre a humildade, que é fruto do Espírito, característica do fruto do Espírito, e vamos para mais um aspecto do fruto do Espírito, da unidade da fé, que é mansidão. A virtude de mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja. A igreja é um hospital. Todos nós aqui estamos em fase de obra, de construção, de moldar. Tem gente que já trabalhou uma determinada parte do caráter, que já está tudo tranquilo, mas ele está sendo trabalhado em outro, só que ele já tem um amadurecimento capaz de ajudar aquele outro que está chegando, que veio totalmente ferido, que está faltando pedaço, que precisa ser reconstruído aquela coisa ali. Tem gente que tem muito tempo que está dentro da igreja, mas ainda não foi tratado, não é? Tem gente que fala assim: eu tenho anos de crente, mas continua praticando algumas coisas do velho Adão. Então ele precisa ser tratado, ele precisa ser mudado, moldado pelo Espírito Santo. E a virtude da mansidão produz crentes capacitados. Nós estamos no curso de formação e o Espírito Santo vai nos capacitando para que essa igreja receba as vidas que chegam para serem cuidadas e todos nós, em um só corpo, vamos trazendo o crescimento para todo o corpo, para a unidade do corpo. Tem gente que diz assim: eu sou muito boa, crente, congrega todos os cultos, participa da ceia do Senhor. Eu sou muito boa, mas não pise no meu calo, não mexa comigo.
Tem gente que chega num ambiente e diz para todo mundo quando se apresenta: eu sou Osana e eu sou crente, serva do Senhor, Deus Altíssimo. Mas no segundo dia que eu chego, as pessoas já começam a perceber que eu não trago paz, que eu não torno um ambiente melhor. O evangelho que eu digo, ao Jesus a quem eu digo que eu estou servindo, não produz fruto em mim. Pelo contrário, eu só trago confusão, mas mesmo assim eu estou dizendo que estou carregando o nome de Cristo. Cuidado! Quando você carrega o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que você se identifica para o outro como servo de Jesus, você precisa produzir frutos que testifiquem que você serve a Jesus. O velho eu morreu lá na cruz, junto com Jesus. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, mesmo que alguém vai fazer alguma coisa contra mim, eu preciso lembrar disso. E vai pisar no meu calo, mas eu não vou revidar. Irmã Osana, é muito difícil. Eu sei. Primeiro subtópico, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21 fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2 também. E Timóteo capítulo 2, versículo 25. 2 Timóteo capítulo 2, 25 também fala. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, que nós já falamos. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Se eu tenho humildade, automaticamente isso vai gerar a mansidão. O termo indica a moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Tem gente que diz assim, é até um ditado muito popular: olha que eu sou de boa, mas quando eu espalho, ninguém me ajunta não. Como assim, irmã? E nós temos essa facilidade, mulher tem essa facilidade, né? De espalhar rápido. A coisa aconteceu ali, você nem sabe ainda o que foi que aconteceu na íntegra, que você já espalhou. Você já fez a confusão. Você não ouviu a história completa, você não sabe os dois lados da história, porque deixa eu dizer para vocês uma coisa. Toda história tem dois lados. Mas nós temos por hábito ouvir um só e já sair atacando sem saber se aquilo ali é realmente verdade, se tem fundamento. E aí, o que acontece? Nós atropelamos a nossa mansidão. O fruto que está sendo gerado em nós já fica pelo caminho. Porque você reage primeiro depois que você pergunta. Mata primeiro a pessoa na língua, acaba com a raça da pessoa, depois você fala assim, como é que foi mesmo que aconteceu? Só que eu deixo dizer para você, o mal já está feito. E é por isso que o termo indica moderação nas ações. Mansidão, eu vou ouvir. Tem coisa que é difícil de digerir quando eu estou ouvindo, inclusive. E eu vou explicar para vocês já por quê. Refletir. Então eu vou ter moderação nas ações. Eu vou ter bom trato com a pessoa. E eu não vou me precipitar na minha atitude. Precisa ser manso. Por quê? Vou falar rapidamente para vocês o porquê. Nós, seres humanos, temos 4 tipos de temperamento que nos distinguem. E eu e você podemos ter até os 4, em maior ou menor dose. Um vai prevalecer, um vai ser o topo. Mas aí tem umas nuances dos outros 3. E nós temos então o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. 4 temperamentos que nos regem. Cada um com uma característica que sobressai às outras. E algumas nos colocam em situação difícil. Por exemplo, o sanguíneo e o colérico, eles são extrovertidos.
São espalhafatosos, são abertos, falam o que vem na cabeça, não para pensar, são explosivos. Esses são os sanguíneos coléricos. Fleumático e melancólico, ele é tímido, ele é contido, é metódico, vai ter mais facilidade de controlar o ímpeto de sair arrasando com o meio mundo. Mas eu e você, controlados pelo Espírito Santo, esse temperamento vai entrar na ordem que precisa. E quando eu digo para vocês a respeito de mim, que eu falei com vocês, espera aí que eu vou dizer, é porque eu sou de um temperamento sanguíneo. A explosão é imediata. Mesmo você olhando para mim e achando que não, que a irmã Usana é calma. Então, eu aprendi, com uns 18 anos, ouvindo um professor de escola dominical, que eu precisava buscar um fruto do Espírito chamado temperança, domínio próprio, porque eu era terrível. E aquilo me incomodou. E eu parti para o jejum e para a oração e pedindo ao Senhor que trabalhasse em mim. É fácil? Não é não, tá? Porque dependendo do tom que a pessoa te conta a situação, você já ira na hora. E eu passei por isso hoje. Eu ouvi um relato a respeito de uma situação que na hora, sabe assim quando já fica vermelho aqui assim, no pescoço? Você já sente o calor subindo aqui? E mesmo eu ouvindo o relato, eu falei, Jesus, vou respirar fundo aqui, vou continuar ouvindo e não vou deixar isso descer para o meu coração. Porque a vontade de revidar é enorme. Mas aí você busca o quê? Você busca do Senhor a força, do Espírito Santo para te trazer o controle, para te trazer a mansidão. E aí você vai ter ações comedidas. Eu não vou pegar esse celular e mandar ele na parede, porque tem gente que manda. Você não sabe ainda como que foi feita a coisa, mas você já chega aqui na porta da igreja soltando os cachorros. Olha a unidade do corpo. Olha como isso é sério. Então, essa mansidão que vai ser trabalhada em nós como fruto do Espírito, ela vai trazer a moderação nas ações, o bom trato com o semelhante e a ausência de precipitação. Eu não vou agir no grito, no espalhafato. Eu vou ter cuidado para poder agir, não vou, porque o precipitado cai no despenhadeiro e morre, né, irmãs? Você sabe disso. Então, o cuidado para o falar. Às vezes você está com o marido e aconteceu uma situação, você nem pensa duas vezes e solta uma palavra de maldição sobre a vida dele. Você esquece que ele é sacerdote da sua casa. Você esquece que ele é corpo junto com você e você já sai amaldiçoando. Quantos dos nossos familiares nós perdemos por precipitação nossa no falar? E o fruto do Espírito da mansidão vai trabalhar isso em nós. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu aprendo é com Ele. O Espírito Santo trabalha em mim, mas eu tenho que querer, porque não é fácil não. É todo dia. Todos os dias. Todos os dias eu sou provado para saber se eu estou pronta para graduar. Tem dia que você está vindo para o culto feliz, tranquila, dirigindo o seu carro, passa um abençoado por você e te dá uma fechada. Ali mesmo você já perdeu o seu culto, porque você já solta um monte de coisa que não deveria. Mansidão. É o que nós precisamos. Amém? Vamos continuando então? Segundo subtópico, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. E olha só, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deus falou com Moisés assim, o povo estava querendo água. Moisés, eu quero água. Moisés, nós estamos com sede. Moisés, cadê a água? Moisés, então, falou, Deus, o povo está querendo água. Deus falou com Moisés, Moisés, vai lá. E a segunda vez, tá, irmãos? Que teve uma vez antes e a segunda vez. Moisés vai lá e bate lá na rocha, que vai sair água da rocha para poder dar água para esse povo. E o povo
foi falando tanto na cabeça de Moisés. Moisés era manso, tá, irmãs? O mais manso no Antigo Testamento. E a outra referência de mansidão é Jesus, que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Moisés foi reconhecido como manso. Mas nessa mesma mansidão de Moisés, o povo falou tanto na cabeça dele que ele pegou o cajado e ele não deu a batida da maneira que Deus tinha falado com ele para bater. Ele bateu mesmo. Ele irou de tal maneira que ele arrebentou a rocha. Isso impediu que Moisés entrasse com o povo na terra prometida. Então, as nossas atitudes nos impedem de receber aquilo que nós queremos, que nós precisamos, que nós pedimos ao Senhor. Talvez você está perto de receber a sua bênção, mas aí por causa da ira, que é momentânea, você faz o quê? Você abre a sua boca e solta uma murmuração. Você quebra a comunhão que você está tendo com o Senhor. E aí você faz o quê? Joga a sua bênção lá para trás, ou corta a sua bênção, não recebe nunca mais. Por quê? Porque você simplesmente precipitou. Então vamos lá. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nós conhecemos a história, nós sabemos que Miriam e Arão, eles atacaram Moisés. E foi algo que feriu tanto o coração de Deus que eles ficaram leprosos. Mas Moisés em momento nenhum revidou. E aí, nessa perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Então Moisés ele não revidou quando ele foi atacado, Jesus não revidou quando ele foi caluniado. Irmã, mas é muito difícil. Querida, é muito difícil mesmo. Nós ouvirmos algo sobre nós que não é verdade. E aí você virar e esperar as coisas acontecerem como o Senhor falou que vai te dar o livramento. Como o Senhor falou com você: aquieta o seu coração, mulher, porque eu sou Deus na sua vida e vou fazer. Se o Senhor está mandando você aquietar e esperar, deixe Ele fazer. Saiba esperar, tenha paciência. E uma outra coisa a respeito disso: além de Moisés não revidar, ele também não guardava rancor no coração dele. Eu já fiz essa ilustração uma vez, dando uma palavra aqui na igreja, que nós e outros irmãos também já fizeram, não somente eu, que nós, quando não perdoamos, nós abraçamos um defunto podre, amarramos ele no nosso corpo e ficamos andando com essa podridão pendurada em nós. Que é o quê? Que é a mágoa, que é o rancor. Eu não perdoo não, irmã Osana. Eu não perdoo não. Querida, então eu só lamento. Você está bebendo o veneno esperando que o outro morra. Você está carregando um defunto podre em você, achando que o outro vai sentir o fedor, a carniça. Não, quem está morrendo com ela é você. Então você precisa perdoar. Primeira coisa, para eu ver o Senhor eu preciso perdoar. Mesmo porque quando nós lemos a oração do Pai Nosso, nós conhecemos até que venha o teu reino, não é mesmo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como nós gostamos disso. Essa oração ela é universal, o mundo todo, em várias línguas fazem ela. Capítulo 6 de Mateus, versículo 14 e 15. Olha o que Jesus, depois de orar e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele diz. E nós às vezes não chegamos lá nesse versículo, nós paramos pelo teu reino mesmo. Amém. Olha lá, no versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, quer dizer, se eu perdoar aos homens as ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você está pedindo perdão dos seus pecados? Todo dia. Mas você já perdoou quem te ofendeu? Não. Não é mais difícil. Pois é, Jesus, depois da oração do Pai Nosso que ele falou amém, ele volta no assunto da oração e diz assim: porque se você
perdoar quem te ofendeu, o Pai também te perdoará. Agora, se você não perdoar, Ele também não tem compromisso em te perdoar. É uma condicional, irmãs. Não está aberta a discussão. Ou é ou não é. Então pare de carregar defunto com você. Ore, jejua de madrugada, ora de madrugada, faça jejum e se dobre à vontade do Espírito Santo para ele arrancar isso do seu coração. Para você parar de carregar defunto. Então vamos lá. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, 4 e 5. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. E Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele vai falar também sobre isso. Capítulo 5, versículo 9. O que é que Jesus diz lá na bem-aventurança? Que todo mundo gosta muito, né? Tô bem-aventurado, bem-aventurado, mas precisa processar. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No versículo 5, ele é específico. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Este é o caminho. Não tem como nós chegarmos ao Senhor, a Deus, se nós não passarmos pelo processo dos grandes exemplos que nós temos, que é Moisés e Jesus. É difícil para mim e para você? É. Foi para Moisés também, que em um momento ele perdeu essa mansidão, essa paz, essa paciência e feriu a rocha. Pagou por isso. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos perdendo na nossa vida espiritual, na nossa vida material, no nosso testemunho com Deus, cada vez que nós deixamos levar pela nossa carne. Quem milita contra o espírito? A carne. Nós falamos semana passada sobre o alimento. Se eu alimento o espírito, ele vai estar forte para resistir. Se eu alimento a carne vai tomar conta. Aí quando alguém pisar no seu calo, você vai esquecer tudo que você sabe sobre o Espírito Santo e Jesus e vai sair para o ataque. É claro que se eu não sou incomodada, eu vou estar bem com todo mundo, irmãs. Mas nós vamos ser afligidos aqui sim. Nós vamos passar por tribulações aqui sim. E aí alguém vai pisar no seu calo e você vai ter que lembrar quem você serve. De quem você é embaixador. A quem você representa aqui na terra. Amém? Chegamos então ao nosso terceiro subtópico do tópico 2, que está falando sobre para haver unidade e é preciso mansidão. E o terceiro subtópico fala sobre a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. E para isso nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 12 até o 14, que diz assim: alegrai-vos na esperança. É bom, né? Alegrar na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha que versículo é esse. E aí ele continua assim, o subtópico diz assim: não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. É bom alegrar na esperança. Na esperança é fácil você alegrar. Ah, eu vou ter isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estar com o Senhor. O dia que eu estiver com o Senhor, é lindo isso. Mas olha o que ele segue dizendo, Paulo segue dizendo no versículo: sede pacientes na tribulação, e tribulação gera uma angústia terrível. E você esperar é a maior, das características mais difíceis a respeito da mansidão. Porque o manso, ele sabe esperar. E nós perdemos muitas bênçãos do Senhor porque nós nos precipitamos, não sabemos esperar. Queremos avançar. O Senhor fala: mulher, aquieta o seu coração porque eu estou fazendo. Você espera 2 dias, você fala: você quer saber o negócio? Nem sei se aquilo foi Deus mesmo que falou, eu vou resolver no meu braço. Eu é que sei o que está me apertando. E aí perde a bênção. Aí você precipita.
Não revidam os maus tratos sofridos. O que ele vem dizendo aqui? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. É difícil, né, irmã? Você está sendo perseguida e aí você está, ô Jesus, abençoa fulano. Ele está me acabando, mas o Senhor há de abençoar aquele abençoado. É difícil, né, irmã? Nossa, como é difícil. E ele segue dizendo, não cedem às provocações, nem dão espaço para os ressentimentos. E nesse mesmo capítulo 12 de Romanos, versículo 17 e 19, tem mais um pouquinho, que ele diz assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não é eu que vou fazer, é o Senhor. Eu não vou deixar me levar pelas provocações. Eu não vou revidar a isso. Por quê? Porque eu tenho um espírito manso. Irmã Osana, não tenho não. Eu também não tenho não. Mas eu vou ter a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo agir em mim. Aquela Osana que ouviu aquela palavra com 18 anos a respeito do domínio próprio e falou, Jesus, eu preciso disso para a minha vida, sofreu muitas transformações ao longo do tempo. Chorei muito, me derramei muito, me precipitei muito, apanhei muito de mim mesmo, das minhas atitudes, perdi muito com as minhas atitudes, mas aprendi. Quando eu estou de frente do problema, eu preciso saber esperar. Eu preciso orar ao Senhor na hora que eu estou sendo confrontada, que não é bom não, tá? Não é bom ser confrontado não. Ser criticado então, pior ainda. Quando alguém vem falar com você alguma coisa, que às vezes é uma crítica até construtiva, mas você não leva aquilo para o lado bom, você leva aquilo para o lado da ofensa. E aí você fala, como é que ela tem coragem de falar isso comigo? Quantas vezes eu ouvi coisas, irmãs, que me fizeram chorar um dia todo, de eu ir para a cama à noite soluçando por causa daquilo que eu ouvi, que eu achei injusto ter ouvido aquilo naquele momento, mas eu não revidei. Tem amigas minhas que dizem assim, você é uma banana, você é muito mole, por que você não soltou os cachorros naquela mulher, por que você não falou isso com fulano? E aí eu começo a pensar que teve um tempo que eu fazia isso mesmo, mas hoje eu choro e sei que o Senhor é quem cuida de mim. Posso até estar sendo ofendido naquela situação, mas quem peleja a minha causa é o Senhor. Se tudo aquilo que ela disse a respeito, ou que ele disse, ou que ele fez a respeito de mim, não é verdade, o Senhor vai tratar com a pessoa, não preciso de eu levantar minha mão, não. Não sou eu que vou fazer a vingança, não sou eu que vou tomar atitude para poder fazer qualquer coisa, porque ninguém melhor do que o Senhor julga as nossas causas. Outra coisa que eu aprendi, quando eu ouço uma crítica a respeito de algo que eu fiz, uma palavra que venha de confronto comigo, eu estou falando de um testemunho pessoal, não vou contar da vida dos outros, eu estou falando sobre mim. Já chorei muito quando eu ouvi alguma coisa que me desagradava, porque desagrada a gente, né? A gente não gosta de ser confrontado, não. Depois que eu passava a parte do chororô de me sentir o tapete, o cocô do cavalo do bandido, eu começava a raciocinar, peraí, se ela está vendo isso em mim, é porque é verdade. Outras pessoas vêm e não têm coragem de falar. Ela teve coragem de falar, então eu preciso mudar. A partir daí eu comecei a transformação em mim. Quando eu ouço alguma coisa que a pessoa fala, Osana, isso assim, 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 às vezes até com um tom de ira, querendo me atacar, eu escuto e vou para casa e penso, gente, eu preciso mudar nisso. A partir daí eu começo a mudar. Ah, porque você é boazinha, porque você é supra-sumo? Não. Porque a misericórdia do Senhor tem alcançado a minha vida todas as manhãs. E se renovam todas as manhãs, para eu entender que tudo que Ele faz é bom, perfeito, agradável, que a vontade dele é boa sobre a minha vida, e que se eu andar como ele quer, andar na luz como ele quer que eu ande, eu vou vê-lo,
Eu vou chegar na porta e vou ser reconhecida por Ele. Ele vai me chamar pelo nome, Ele não vai dizer para mim, eu te conheço não. Vamos seguindo? Assim, mansidão trata de submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Só o Espírito Santo faz isso. Jesus lá em Lucas 6:29, eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 6, versículo 29, tem uma palavra a respeito disso, que muitos de nós somos confrontados com ela. Diz assim o versículo 29, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Olha só, levei uma bofetada aqui, pá. O que Jesus falou? Virá outra. Mas nós somos cheios de justiça própria, e esse é o perigo de nos perdermos na caminhada. Então que o Espírito Santo de Deus seja o seu condutor, que o Espírito Santo de Deus trabalhe o seu coração. Deixe o Espírito Santo te moldar, para que você tenha um espírito manso, que o seu caráter seja moldado com mansidão, para que haja humildade no seu coração. Mansidão pressupõe conciliação, que é o nosso quarto subtópico. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante da circunstância adversa. Sede pacientes na tribulação, não é isso que Paulo disse? Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Nas bem-aventuranças, nós lemos aqui no capítulo 5 de Mateus que bem-aventurados pacificadores. Onde eu estou tem que haver paz, não é? Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de um sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, nada de divisão, nada de grupo disso, grupo daquilo. Às vezes nós não conseguimos fazer, não estou falando que é o que acontece na nossa congregação, mas é o que eu já vi acontecer em alguns lugares. Separar grupos para fazer cantina na igreja e ter uma disputa enorme entre aqueles grupos de quem vai fazer no primeiro domingo, no segundo. Mais especificamente, eu estou falando de uma situação que eu vivi no grupo de jovens da igreja que eu congregava. Já teve momentos assim de ter muita discussão, tristeza, e depois, antes da ceia, ter que ir lá pedir perdão, porque se acontecer, você tem que consertar, tá? Não pode ir lá e tocar no prato sem consertar, então você vai ter que ir lá consertar. E aí, depois da confusão toda, você vai lá e fala, irmã, me perdoe em nome de Jesus, porque eu criei uma confusão com você aqui. Isso é falta do quê? Falta de mansidão, de um espírito conciliador. Se você está no meio de uma situação, a irmã chegou e falou alguma coisa com você a respeito da outra, não seja propagador da confusão, irmã. Pelo contrário, seja aquela que vá trazer a paz, que vá conciliar, que tenha uma palavra que vai acalmar o coração. A palavra que nós acabamos de ler, no que depender de vós, tendes paz com todos. E na verdade, às vezes eu fico esperando uma conversinha para plantar uma confusão. Eu fico esperando a pessoa vir falar comigo para eu falar com ela. Verdade. Não é que ela age assim mesmo. Ah, menina, mas você deveria fazer assim com ela. Irmã, nós somos chamados para pacificar. Temos um espírito conciliador. Nós não fomos chamadas para poder dar show na porta da igreja e colocar ninguém contra ninguém, não. Causar divisão em grupos, nem no trabalho, nem na escola. Porque se você é servo de Jesus, aonde você está, você tem que ser luz e sal da terra. E você tem que ser pacificador, você tem que promover a paz. Não é você chegar no trabalho e você ser o pivô de todas as fofocas que acontecem no seu setor. Olha que coisa horrorosa. E tem gente que eu já ouvi dizer, eu já trabalhei em ambientes que a pessoa diz para mim assim, se aquele camarada for crente, até o capeta é, de tão ruim que a pessoa é. E a pessoa faz questão de chegar todas as manhãs dizendo que é crente e envergonhando o evangelho. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós somos chamados para pacificar.
sermos conciliadores. O espírito de mansidão, quando ele está imperando em nosso meio, acabou as facções. Não tem grupo A, grupo B, fulano de tal, fulano de cicrano, não. Nós somos um corpo só. Nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra. Corpo de Cristo, unidade. Nós somos chamados para a unidade. Então nós somos um espírito manso e conciliador. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Seja uma pacificadora, irmã. Quando alguém chegar perto de você com uma conversa atravessada, que às vezes pode até te causar uma ira no momento, mas você clama o sangue de Jesus, e se você não puder dar uma palavra na hora que vai acalmar, você fala assim: irmã, depois nós conversamos sobre isso, que eu preciso ir lá em casa fazer uma janta, ou cuidar do meu marido, buscar meu menino. E aí você chega na sua casa, dobra o seu joelho e ora. Só quando você estiver sentindo paz no seu coração que você continua a conversa com a irmã. Porque aí você vai falar com ela: irmã, não é esse caminho que nós temos que tomar, não. Como servos de Jesus, nosso caminho é outro. Vamos pensar, vamos orar juntas para Deus trazer a solução para esse problema? Não faça guerra contra os irmãos dentro da igreja, seja lá por qualquer situação que for. Ouça, mas não deixe descer para o coração. Ouça, mas não ponha a resposta na ponta da língua, não seja precipitado. Característica do manso, não ser precipitado. E sobretudo, irmãs, busquem do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha te moldar. Jejum, oração, palavra, adoração. Todas essas ferramentas estão à nossa disposição. Nós não usamos porque nós não damos primazia para o Senhor. Quando nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nós usamos tudo que está à nossa volta, menos as ferramentas principais. Amém? Vamos ao nosso terceiro tópico. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Essa palavra é difícil de dizer, eu sei. Longanimidade. É a mesma tradução para paciência. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A pessoa te ofendeu, mas você é longânimo. E nós vamos chegar na palavra principal sobre esse ser longânimo. Primeiro subtópico: longanimidade, aspecto, ou seja, um fruto do Espírito. Nós lemos lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Leia lá se você tem dúvida. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. Eu tenho que me manter sempre naquela atitude. Eu sou constante naquilo que eu estou fazendo. E aí é que entra uma questão do sanguíneo. O sanguíneo, ele não consegue ser constante, não. Eu sou cheia de boas intenções, antes de ser controlada pelo Espírito Santo, que eu falei com vocês. Mas eu sou sanguíneo. Então eu começo muito bem. Hoje eu começo muito bem, tratando o irmão muito bem. Aí o irmão me dá uma tirada, vamos colocar assim, e eu falo: o Espírito Santo está cuidando de mim, eu não vou revidar o irmão hoje. Mas amanhã o irmão chega, daqui a 15 dias, ele me dá outra tirada. E como eu sou de um temperamento sanguíneo, eu já esqueço que eu estou com o Espírito Santo, que eu fiz um acerto com o Espírito Santo, e já solto os cachorros nele. Eu não tenho uma constância. E esse é o perigo de nós deixarmos dominar pelo temperamento. Quem precisa controlar o nosso temperamento é o Espírito Santo, porque mesmo eu sendo sanguíneo e não tendo a constância, quando o Espírito Santo me controla, eu vou sim ser constante nas minhas atitudes. Então hoje eu vou agir assim, daqui a 15 dias eu vou agir assim, daqui a um mês também continuar agindo assim. Tem gente que fala assim: você adora fazer uma cara de paisagem. Não é que eu estou fazendo cara de paisagem. Na verdade, eu estou pensando 10 mil vezes antes de reagir. Porque eu sei que a reação não é bonita e não vai me trazer nada de bom. Não é bonito sair soltando os cachorros nas pessoas. Além do que, depois você tem que correr atrás da sua palavra para poder pedir perdão, o que é mais difícil ainda. Então não é melhor chorar no travesseiro? Ficar
caladinho, esperar passar? Então, irmãs, seguindo aqui, a longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5:22, que nós já lemos. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Difícil, né? Difícil. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12:12, que nós já lemos. Assim, suportar os erros dos outros e adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo. Lembra que eu falei com vocês que eu ia voltar nessa frase? Longânimo e tardio em irar-se. E eu quero fazer uma partezinha aqui a respeito do paciência, saber esperar, porque antes de tomar qualquer atitude, nós precisamos colocar em prática 3 coisas. A primeira delas, nós precisamos orar a respeito daquilo que nós queremos fazer. Ah, irmã Rosana, tem coisa que é muita correria, não dá tempo de você orar não. Dá sim. Dá sim. Você dá tempo de você orar, porque Deus ele age em milésimo de segundo. A vinda do Jesus vai ser como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente e ninguém vai ver. Deus ele age em segundos. Quantos livramentos o Senhor tem te dado aí? Em segundos, que você nem cronometrou e não viu que Ele te deu. Então você precisa orar. Análise, você precisa fazer uma análise daquela atitude que você está querendo tomar. Vai trazer que tipo de consequência? E o principal, irmãs, depois de orar, que eu acredito que é o mais difícil para nós, ter paciência de esperar a resposta. Nós não temos paciência. Ah, eu já orei, irmão Rosana, já analisei, vai ser top, eu vou comprar aquele carro, vai ser assim, 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 eu já orei e tá tudo ok, eu vou lá comprar. Não, querida. Cadê a paciência de esperar o tempo do Senhor? Eu já fiz 1000 planos de comprar um carro, mas eu sempre fui orar primeiro para o Senhor me dizer se eu podia ou não. Que isso, é um bem que você está adquirindo. Nem todo bem traz bem mesmo. Tem bem que você adquire sem orar ao Senhor, sem ter autorização dele, que vai te dar dor de cabeça. Aí você fala assim, presente de Deus, mas te dá uma dor de cabeça terrível. Deus não dá nada pra gente para dar dor de cabeça, não, irmãs? Vamos orar, esperar, analisar, sobretudo ter paciência para receber aquilo que Deus tem de melhor para nós. Nós perdemos as grandes coisas porque contentamos com as pequenas na nossa precipitação, é mais fácil ter. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações. É muito difícil. Esse amor que há em mim, que vai agir dentro do meu coração, que é fruto do Espírito, é que vai me fazer suportar a tribulação, que vai me fazer esperar, que vai me dar paciência para esperar, que vai me fazer suportar os irmãos em amor. É esse o versículo que nós lemos? Suportando uns aos outros em amor. Aquele que falha comigo sempre e eu suporto ele em amor. Seguindo aqui, o subtópico diz assim: assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo. Ele tem a maior paciência comigo e com você, porque se não tivesse eu já teria morrido. E ele é tardio em irar-se. Irmã, eu não posso irar. O salmista diz assim que nós vamos até irar, mas não pecar. Como assim eu vou irar e não vou pecar? Eu irei. Quando eu recebi a mensagem hoje, eu irei. Eu fiquei... Mas eu sufoquei a ira, fiz ela baixar e abri a minha boca e proferi uma outra palavra. Ao invés de pecar com as minhas palavras, soltando tudo que não precisava, eu ponderei e falei só o que precisava. Então eu irei, mas eu não pequei. Isso está em Salmos capítulo 4, versículo 4. Vamos ver lá? Salmos capítulo 4, versículo 4. É rapidinho.
Abra sua Bíblia comigo. Salmos capítulo 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Tem uma outra versão que diz: ireis, mas não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, ou no vosso travesseiro, que é uma tradução que diz assim, e calai-vos. Eu digo sempre assim que quando eu estou muito irada com uma coisa, eu pego o travesseiro, coloco na minha cara e grito nele até não ter mais fôlego. Que aí minha raiva toda passou pro travesseiro. Mas eu não falei nada, nenhuma bobagem, não fui atrás de ninguém, não vou precisar ir atrás de ninguém para pedir perdão. Não pequei. E aí eu passo a refletir, vou orar, vou chorar nos pés do Senhor, pedir para Ele perdão. Fala com o seu travesseiro, chora no seu travesseiro. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Todos nós estamos firmados no amor. O que foi que nós lemos semana passada no 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13? A fé, a esperança e o amor. O maior de todos estes é o amor. Segundo subtópico, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Suportar, vamos esclarecer o suportar. Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou dar suporte para aquele que precisa mais do que eu. Você tem um grau de maturidade espiritual, porque você já está nessa caminhada há muito tempo. Então você já passou por algumas correções do Senhor que colocou você no eixo. Você já tem um temperamento controlado pelo Espírito Santo, você já não é mais o velho eu. Mas tem algumas pessoas que estão à nossa volta, que ele está começando na fé agora, que ele não tem estrutura que você tem. E ao invés de você dizer, não tenho paciência com fulano, você vai dizer, eu vou dar suporte para fulano. Quer dizer, ele está precisando subir uma escada, a perna dele não alcança para subir o degrau, mas você vai chegar lá e vai fazer aquela mãozinha assim, ó. E a pessoa vai pisar ali e vai alcançar o próximo degrau. Por quê? Porque eu e você fomos um suporte para os fracos. Você pode ser suporte para mim numa situação que eu não consigo resolver. Nasci em um lar que todos serviam ao Senhor, cresci dentro da igreja, amo o Senhor, sirvo o Senhor, mas tem coisas na minha vida que eu não consigo vencer sozinho. E aí você que tem a base para isso, você será o meu suporte, porque eu aprendo todo dia com vocês, irmãs. Acreditem. Todas as vezes que vocês falam comigo, conversam comigo a respeito de alguma coisa, da palavra, de alguma situação de vocês, de alguma dúvida que vocês têm, eu estou aprendendo com vocês. Vocês são suportes para mim. Então nós vamos suportando uns aos outros em amor. Eu não vou trazer confusão para a casa do Senhor. Nós vamos enfrentar problemas? Nós vamos enfrentar, infelizmente teremos de enfrentar alguns excessos cometidos, alguma pessoa que uma hora ou outra, como eu disse antes, a igreja é um hospital, as portas estão abertas, vão entrar pessoas de todas as formas aqui, mas que precisam ser tratadas. Vão ter situações que vão nos colocar, vão nos confrontar? Sim. E às vezes não é nem o de fora que confronta, não, é quem está com você, né? Jesus sentou na mesa para cear com os discípulos e Judas, na maior tranquilidade, meteu a mão no prato para pegar do mesmo pão que os outros estavam participando. Então tem muita gente que está sentado conosco mesmo que vai nos confrontar. Mas é a hora de nós exercermos a paciência e de suportar a fraqueza um dos outros.
É um fardo. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se eu estou agindo em amor, se eu tenho consciência desse amor, não será pesado esse fardo, será leve. Mas é porque o Espírito Santo está me dando suporte. Então eu vou conseguir suportar nos dias maus, nos dias da tribulação. Por quê? Porque eu deixei que Ele trabalhasse no meu coração. É o fruto da longanimidade trabalhando dentro de mim. Terceiro e último subtópico: o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Nós já estudamos sobre isso. O principal aspecto do fruto do Espírito, primeiro lá, o fruto do Espírito, primeiro, amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com coração puro. E aí eu quero ler com vocês Provérbios 15:1. Nós já estamos quase chegando ao fim da nossa aula. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Para já fecharmos. Olha o que essa palavra vem nos dizer. Capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se eu não quero que você reaja comigo, venha gritando comigo, eu também não posso gritar com você. E ainda assim, se você chegar para mim gritando comigo, eu vou falar baixo com você. Porque a palavra diz assim que a resposta branda, ela desvia o furor. Se chega você e eu gritando ao mesmo tempo, nós vamos só ficando irado com uma querendo gritar mais do que a outra. Mas se eu grito com você e você vem com a palavra suave para mim, vai me desmontar, vai perder o efeito. E aquilo que eu não quero que você faça comigo, eu não posso fazer com você. Isso é falta de amor. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. E aí no Lucas 6,31, e esta é a última referência que nós vamos ler aqui, Lucas 6, capítulo 6, versículo 31. Olha só o que a palavra vai nos dizer. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Jesus, Deus, Ele é benigno até para os que são maus. O sol nasce para os justos e para os injustos. E eu, como embaixador, como igreja, como corpo, como unidade, eu tenho que agir em amor. E se eu quero que você me trate bem, eu preciso tratar você bem também. A resposta que você espera de mim não pode ser a fúria. Precisa ser uma palavra de conciliação, precisa ser uma palavra branda, para acalmar o seu coração. E ele diz, desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, quer dizer, eu para você e você para mim, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Quando eu escolho amar e retribuir com amor, acabou o problema. Porque eu só vou achar alguém para brigar se eu quiser brigar também. Você já ouviu isso aí? Quando não quer dois, não briga?
Você pode até tentar começar uma briga com alguém, mas se a pessoa não quiser brigar, você vai ficar frustrada demais. Sabe por quê? Porque você vai brigar sozinha, já viu isso? Já parou para pensar que às vezes até na sua casa aí você está arrumando uma discussão, mas o outro que está do lado de lá não deu linha para sua discussão não. Aí você fica frustrada, entra para o quarto, vai chorar. Vai perguntar o que foi que eu fiz, porque o outro não deu linha para sua discussão. E essa é a atitude que nós como cristãos devemos ter. Eu não vou alimentar essa fúria, eu não vou alimentar a confusão, eu vou alimentar o amor. Porque o fruto principal da minha vida é o amor. O testemunho de vida que eu preciso dar como serva de Jesus é o amor. A longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda a perdoar o ofensor. Nós já falamos sobre isso. Não vou ficar carregando um defunto em mim. Eu vou perdoar para me livrar disso. Porque eu preciso andar cheirosinha, com o cheiro do Espírito Santo. Não é? O bálsamo do Espírito Santo derramado sobre mim vai me deixar, as pessoas vão sentir o perfume de Cristo em mim. Todas as atitudes que eu tenho como cristã derivam do amor. E eu não posso me esquecer disso. Vamos à nossa conclusão? Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Quais são? A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus 5,16, nós podemos confirmar isso. Mateus capítulo 5, versículo 16, que foi que Jesus disse lá, irmã Osana: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Ninguém está vendo Deus, mas as suas boas obras testificam que Ele existe. E assim resplandeça a vossa luz, para que vejam. As obras não vão te salvar, mas as obras vão testificar que você é serva de Deus, que você teme ao Senhor, que o Espírito de Deus habita dentro do seu coração, que você não está aqui apenas de figurante, mas que você está trabalhando em prol do reino de Deus, para que sejamos recebidos pelo Pai Celestial quando a trombeta tocar, ou para quando o Senhor nos chamar individualmente. Amém, irmãs? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa aula, por tudo quanto o Senhor tem dado aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, que venha nos moldar, venha tomar controle do nosso temperamento, que a humildade, a mansidão, a longanimidade sejam reais em nossa vida e que possamos dar testemunhos para a glória do Teu reino, para que as pessoas vejam a glória do Senhor através das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãs.